Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e no versículo 19 ao versículo 25, onde Deus fala: A irritação injusta não se poderá justificar, porque o ímpeto da paixão provoca ruínas. O homem paciente resiste até o momento oportuno e será recompensado no final, com alegria. Até o momento certo, ele esconde o que pensa, e muitos elogiarão a sua inteligência. Os provérbios instrutivos são o tesouro da sabedoria, mas o pecador detesta a religião. Se você deseja ter sabedoria, observe os mandamentos, e então o Senhor o concederá para você. O temor do Senhor é sabedoria e educação, e se compraz na fidelidade, na mansidão. Não seja desobediente ao temor do Senhor, e dele não se aproxime de coração fingido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que a palavra de Deus nessa manhã nos traz reflexões de nossa vida, que não deveremos agir na nossa vida nos estudos, não deveremos resistir e reagir na nossa vida no impacto, sem pensar, sem agir. Porque muitas vezes, quando nós nos adentramos em atritos com alguém, com desavenças que estão acontecendo na nossa vida, na nossa dia a dia, nós não deveremos tomar as decisões pelo calor daquele momento, mas sim pensado. A palavra de Deus nos mostra aqui no capítulo 19, diz: a irritação injusta não se poderá justificar, porque o ímpeto da paixão provoca ruína. Então, as provocações das paixões, elas nos trazem uma ruína, porque muitas vezes nós não paramos para refletir e meditarmos na nossa vida, e não meditamos na nossa vida, nós entramos em paixões desordenadas que nos conduzem às ruínas. Por exemplo, os homens que gostam de ter várias mulheres, são paixões que conduzem eles à ruína, distanciam eles de Deus, e distanciando eles de Deus, ele começa a provocar-se nas ruínas. Então Deus, ele nos mostra que não deveremos agir dessa forma, deveremos ter paciência. No versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: o homem paciente resiste até o momento oportuno e será recompensado no final com alegria. Então, devemos ter paciência em agirmos diante da dificuldade da vida. Não reagimos nas nossas dificuldades da vida nos momentos, porque esses momentos, eles nos trazem muitas distrações, que muitas vezes pelas distrações dos momentos e nós tomamos decisões, nós começamos a desagradar a Deus e começamos a tomar decisões que traz própria ruína para a nossa vida. Que depois a consequência fica mais difícil da pessoa resistir. A consequência sobre nós nos recai porque nós não pensamos no momento de agir, e depois aquela pressão daquele momento recai sobre nós por uma decisão que tomamos que nos prejudica, que nos conduz nos caminhos das ruínas, que nos conduz aos caminhos do erro. Então, deveremos ser pacientes, porque sendo pacientes, estamos trazendo aquilo que Deus nos quer, que Deus nos ensina, a paciência diante das dificuldades da vida. No versículo 21, a palavra do Senhor nos fala: até o momento certo, ele esconde o que pensa, e muitos elogiarão a sua inteligência. Então, quando guardamos dentro de nós aquelas decisões que poderíamos tomar naquele momento, mas que achamos melhor pensarmos e refletirmos, essas decisões nos ajudam a nos manter de pé diante do Senhor. E nos ajuda também a ajudar o nosso irmão, porque ele vê naquele momento de decisão, de precipitação, que muitas vezes você pode decidir algo que vai prejudicar a sua vida, ou que vai prejudicar a vida do seu irmão, mas você sabiamente, firme na palavra do Senhor, firme com Deus, você absorve ao silêncio. Você se retranca no seu silêncio e começa a refletir o que aconteceu naquele momento, para que assim, você meditando naquele acontecimento e não tomando as decisões no calor daquele momento, você vai ter uma direção por Deus. Você vai ser dirigido por Deus porque você parou na sua mansidão. Você teve a inteligência de parar, você teve a inteligência de ouvir e depois você dá a sua resposta. Então, a essa mansidão, a esse resguardo que fazemos naqueles momentos de difícil, naqueles momentos complicados de nossa vida, que nós não tomamos decisões impactadas, decisões impulsionadas
pelo calor do momento, nós agimos na sabedoria, a humanidade vai ver. O nosso irmão vai ver. E ele vai ver que dentro de nós há um espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. Porque naquele momento não tomamos aquela decisão que poderia nos conduzir à ruína. Não tomamos a decisão que poderia nos conduzirmos a um caminho errado. Mas nos guardamos no silêncio e meditamos no momento para tomarmos a decisão correta e inspirada por Deus. Veja o que a palavra de Deus nos fala no versículo 22. E os provérbios instrutivos são o tesouro da sabedoria, mas o pecador detesta a religião. Por que o pecador detesta a religião, como a palavra de Deus aqui nos mostra? É difícil a gente apontar e dizer que nós mesmos somos pecadores. E mesmo o pecador não quer que alguém julgue dizendo que ele é pecador. E dentro da palavra de Deus e dentro da religião, nós começamos a abrir os nossos olhos espirituais e começamos a enxergar o pecado. Então muitas vezes o pecador não gosta muito bem da religião porque ela vai esclarecer a ele o erro que ele está cometendo. Vai mostrar para ele a forma que ele está errando diante de Deus. E veja que o inimigo nos quer sempre nos acusar e não nos deixa nos conduzir ao caminho de Deus. E por isso que nós muitas vezes não entramos no caminho correto, porque nós nos trancamos para não ouvir a palavra de Deus. Nós não meditamos, nós não temos a paciência adequada, a mansidão para escolhermos o caminho correto, o caminho do Senhor. E porque quando estamos diante de Deus, Deus começa a nos revelar os nossos pecados, Deus começa a nos revelar os nossos erros. E aí, quando Deus começa a nos revelar os nossos erros e os nossos pecados, nós começamos a nos converter diante do Senhor. Então, se nós estamos vivendo um momento de pecado, deveremos meditar na nossa própria vida para vermos se realmente estamos no caminho certo. Se é esse o caminho que Deus escolheu para nós. Se esse é o caminho que verdadeiramente nos conduz ao céu. E veja que o pecador não gosta da religião, porque dentro da religião ele vai conhecer os erros. Ele vai conhecer a verdade de Deus. E conhecendo a verdade de Deus, a própria palavra diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então tudo que nós fazemos em errado, em escondido no pecado, a palavra de Deus nos revela. E aí começamos um processo de convenção, a nos convertermos diante de Deus e deixando aquela vida pecaminosa, aquela vida de erro. Então, meus amados irmãos, por isso que muitas vezes, muitas pessoas não se deixam levar para a casa de Deus, não entram na casa de Deus porque tem medo da revelação dos seus pecados. Mas Deus, Ele não quer nos envergonhar, mas Ele quer nos converter e mostrarmos que deveremos ser livres do pecado. Mas para isso, deveremos buscar a sua presença. Para isso, deveremos meditar nos seus mandamentos. Veja o que diz o versículo 23. Se você deseja ter sabedoria, observe os mandamentos, e então o Senhor a concederá para você. Se nós queremos buscar sabedoria para nos desviarmos do pecado, para nos desviar dos caminhos ruins, dos caminhos maus, devemos buscar essa sabedoria em Deus. Devemos deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração, e assim a palavra de Deus entrando no nosso coração, começar a fazer uma transformação em nossa vida. E dessa forma, nós estamos indo ao encontro da sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus vem para nós no momento que nós começamos a buscar a Ele. E buscando a Deus, nós começamos a ver a sabedoria em nossa vida, começamos a ver os caminhos errados ao qual trilhávamos, começamos a ver os pecados que muitas vezes cometíamos e às vezes nós fingíamos que não estava cometendo, ou muitas vezes, às vezes não sabia que aquilo era pecado diante de Deus. Então a palavra de Deus nos revela esses pecados. A palavra de Deus nos revela essa sabedoria que faz com que o homem se afaste do pecado, que o homem se desvie do caminho errado. Esta sabedoria no temor de Deus que deveremos buscar para nos afastarmos das coisas erradas. O Senhor Deus sempre quer o melhor para nós, mas nós deveremos nos abrirmos e buscar a sua palavra. Deveremos ter em nossa vida o temor do Senhor, para podermos assim viver nossa vida consagrada ao Senhor. A nossa mãe, Maria Santíssima, ela sempre vem nos apresentar o seu filho e sempre nos mostra o caminho reto que deveremos seguir ao encontro do filho. Pois a nossa mãe, quando ela foi chamada para ser a mãe do Salvador, ela tomou em si aquele caminho, a palavra do Senhor, e começou a entrar no seu caminho. Começou a se conduzir e mostrarmos a nós como deveremos nos conduzir nos caminhos do Senhor. Ajudando ao nosso irmão,
trazendo ao nosso irmão a palavra do Senhor, levando a Deus ao nosso irmão. Foi assim que ela fez com a sua prima Isabel. Além dela ir ajudar a sua prima, porque já velha estava grávida, mostrando para ela a forma caridosa que nós católicos irmãos temos que ter com os nossos irmãos, também foi levar para ela o nosso Salvador. Foi levar o seu filho Jesus e o apresentar. Pois quando ela se apresentou diante de Isabel, João Batista, no ventre de sua mãe, se estremeceu e Isabel proclamou, que bendito és o fruto do teu ventre. Naquele momento, Maria mostrou para toda a humanidade que deveremos ter a caridade de ajudar os irmãos e apresentar a Deus, a toda a humanidade. Porque ela apresentou, naquele momento, Jesus Cristo a João Batista e a sua prima Isabel. Então deveremos nós trazermos o temor e a sabedoria de Deus para assim nos conduzir no seu caminho. E assim sermos libertos do pecado e levar a palavra do Senhor. Veja o que diz o versículo 24. O temor do Senhor é a sabedoria, a educação, e se compraz na fidelidade e na mansidão. Então veja, meus irmãos, esse conselho que o versículo 24 nos dá. O temor do Senhor é sabedoria e a educação, e se compraz na fidelidade e na mansidão. Devemos ter a fidelidade diante de Deus, devemos ter a fidelidade também diante de nossos irmãos e devemos ser mansos, para que essa mansidão faça com que tomamos decisões acertadas diante de Deus, que essa mansidão faça com que nós tomamos decisões acertadas diante dos nossos irmãos. Então essa mansidão que Deus quer para nós é uma sabedoria grande, que o homem, ao adentrar na palavra e na sabedoria do Senhor, adquire essa mansidão. E adquirindo esta mansidão, nós nunca iremos tomar decisões precipitadas, porque temos em nós a mansidão, temos a paciência, temos a sabedoria e temos a fidelidade diante de Deus, que é o mais importante, a fidelidade diante do Pai. Pois somos fiel diante de Deus, nunca tomaremos decisões precipitadas. Sendo fiel a Deus, sempre teremos o temor dele em nossa vida e aquela sabedoria de podermos agir certo nas horas certas. E não tentarmos agir nas horas incertas. Não deixando que o nosso corpo, que a nossa mente nos conduza a caminhos de tomar a decisão e de impacto no calor dos problemas. Não, Deus quer que tenhamos a sabedoria para podermos agir neste momento. Pois o inimigo de nossas almas, ele nos acusa direto, vive 24 horas nos acusando diante de Deus. E as diversidades que vêm na vida para nós é para podermos tirarmos nós do nosso caminho, da nossa mansidão e da nossa sabedoria que Deus nos concedeu, para poder darmos a Ele, mais uma vez, uma forma de nos acusarmos. Mais uma vez, um momento de acusarmos. Então Deus quer que nós tenhamos essa sabedoria, temos essa mansidão, para que assim nós não possamos ser mais acusados diante dele pelo inimigo. Então essa sabedoria, essa mansidão que Deus nos pede, é para que possamos colocar nos nossos corações nos momentos de tomar a decisão. Às vezes passamos por problemas na nossa vida, que é difícil a gente não tomar decisões naquele calor. Mas se você é fiel a Deus, se você guarda o mandamento de Deus, você não vai tomar decisão no calor dos problemas. Mas você vai meditar na sua vida e buscar a resposta em Deus, que Ele é o dono da sabedoria. Vejamos o que diz o versículo 25. Não seja desobediente ao temor do Senhor, e dele não se aproxime de coração fingido. Deveremos ser obedientes no temor a Deus, e sendo nós obedientes ao temor de Deus, nós nunca vamos entrar em caminhos errados e nem nunca vamos tomar decisões erradas, porque temos o temor de Deus na nossa vida. E não deveremos nos aproximar de Deus de coração fingido. Do que adianta eu tomar decisões precipitadas diante dos meus irmãos? Do que adianta eu falar dos meus irmãos? Do que adianta eu me conduzir num caminho torto e me apresentar diante de Deus, falando para Ele, ó Senhor, sou o teu servo obediente e temente. Sou o teu servo que sempre busco o melhor para meus irmãos e para mim. Não, eu levando a minha vida desta forma e me apresentando diante de Deus dessa forma, eu estou me apresentando diante de Deus com meu coração fingido. E não adianta chegar perante Deus com meu coração fingido, porque Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece por completo. Então devemos mergulhar na sabedoria de Deus, devemos mergulhar no temor do Senhor, devemos mergulhar na mansidão do Pai, para que assim possamos nós
Não nos apresentar diante de Deus de coração fingido, mas se apresentar diante de Deus com aquela pessoa que peca, que erra, mas que confessa diante dele que ele é o Salvador e que ele pode perdoar. E não fingindo, vivendo caminhos tortos e errados, vivendo em caminhos diferenciados e depois se apresentarmos a Deus como nada se tivesse acontecendo com a nossa vida. Porque o mundo está aí para nos apontarmos, o inimigo está aí para nos acusarmos. E se vivemos uma vida dupla, diante de Deus e da humanidade, seremos acusados. Seremos sempre acusados 24 horas. Seremos sempre alvo de acusação do inimigo diante de Deus. Então, meus amados irmãos, que não vivemos uma vida dupla, mas uma vida consagrada a Deus, uma vida consagrada à nossa Mãe Maria Santíssima, para que nessa consagração podemos aumentar o temor de Deus em nosso coração, para que possa aumentar a sabedoria do Espírito Santo em nossa vida, que possamos aumentar a mansidão para tomarmos decisões nas horas certas, diante do nosso Pai e diante da humanidade. Pois a humanidade espera de nós, servos de Deus, elas esperam de nós sabedoria sempre. Momentos de agirmos com sabedoria. Porque muitas vezes nós entramos e caímos em cilada que o inimigo prepara para podermos nos acusar. Colocar o dedo no nosso rosto e dizer: tu não és um servo de Deus, tu não é a pessoa consagrada a Deus, tu não é a pessoa consagrada à Virgem Maria, e por que que você tomou essas decisões? Por que que você agiu daquela forma naquele momento? Então é por isso que deveríamos adentrar no temor do Senhor e na sua sabedoria e ter a mansidão dentro de nós para que nós possamos ser acusados dessa forma. Para que possamos nós termos o temor do Senhor para podermos tomar as decisões certas nos momentos certos. E não deixar que o calor das coisas faça com que nós tomemos decisão. E não deixar que o calor, que aqueles momentos nos tome e nos faça tomar decisões precipitadas, que desagrada a Deus e que desagrada aos irmãos e que nos fere ao nosso espírito. Então deveremos nós nos consagrarmos mais e mais diante de Deus, para que nossa vida possa ser levada nas mãos do Senhor. Que a nossa mãe possa nos apresentarmos sempre diante do nosso Pai e mostrar: meu filho, cuida deste outro filho que busca em ti a sabedoria. Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar neste dia. Obrigado, Senhor, por estas palavras que o Senhor tem me concedido nesta manhã. Que o Senhor Jesus Cristo possa encher o meu coração com sua mansidão, para que assim eu possa ser fiel a ti, Senhor. Para que assim eu possa ser cheio de sabedoria pelo teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, enche meu coração de sabedoria e me ensina a viver e a resolver os meus problemas nas diversidades que a vida me apresenta. Dai-me a tua sabedoria, ó Pai, para que assim eu possa, Senhor Jesus, cada dia mais ser teu testemunho, testemunhar o seu amor e a sua fidelidade diante de toda a humanidade. Ó Maria, intercede por nós ao teu Filho, Mãe, para que assim possamos o seu Filho, pela sua intercessão, derramar as suas graças sobre nós. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.